Nós estamos vivendo a maior transformação de mercado da história. E as empresas elas estão perdendo talentos, estão com problemas gigantescos. E não é falta de pessoas, é falta de estratégia. E é isso que a gente vai ver no Congresso Talent Inteligência Brasil. Sejam muito bem-vindos. Além desses tópicos, eu não vou me estender muito aqui, porque eu sei que vocês estão ansiosos para começar a acompanhar os nossos entrevistados, os nossos grandes especialistas, mas como que a IA está redefinindo a profissão, ou as profissões, né, como um todo. Esse é um dos assuntos, essa escassez, não de pessoas, mas de competências críticas, que está fazendo muita falta na gestão estratégica das empresas. Também, como que um RH operacional, ele se transforma num RH estratégico. E essa decisão baseada em dados, como que o RH, que é muito humano, tem esses números e consegue transformar isso em decisões estratégicas apoiada pela alta direção. Talent Inteligência Brasil é a capacidade de transformar esses dados sobre pessoas em um RH estratégico. Essa inteligência aplicada ao crescimento, ela criou uma grande oportunidade. E isso a gente está transformando em entrevistas. Essas entrevistas com os grandes profissionais da área de recursos humanos vai transformar a tua carreira, que é de recursos humanos, em algo muito mais competitivo. Então, um RH competitivo você acompanha aqui no nosso congresso. Como usar a integração entre inteligências naturais e inteligências artificiais para você ganhar mais tempo, para tomar, para dedicar para aquele lado humano das pessoas e, obviamente, ter muito mais decisões assertivas. Como atrair, como reter, como desenvolver talentos de forma preditiva. Isso e muito mais a gente está vendo nas entrevistas, né? Eu que acompanhei essas entrevistas de perto, com muito carinho, a gente tem feito esse congresso para você que está nos assistindo. Para você que é gestor de recursos humanos, talentos, gestão, gente. E também para você que é CEO, C-Level, diretores de empresa ou até mesmo governança nos conselhos de administração, conselhos consultivos, que estão nos acompanhando. E os agradecimentos especiais, não somente para vocês que estão nos assistindo aí, que estão começando o nosso congresso, e daqui a pouco vocês vão ter o Clóvis Tavares, eu sei que vocês estão ansiosos, mas principalmente para os nossos entrevistados, as pessoas que doaram seu tempo para transmitir para vocês todo esse grande conhecimento. E também se dedicaram as empresas dessas pessoas que também estão trazendo aí insight, os patrocinadores, o nosso patrocinador oficial, Talent Ads, e não somente as pessoas da Talent Ads que estão aí no dia a dia, mas principalmente a alta governança dessa startup que está revolucionando o mercado, nossos grandes apoiadores, a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, que é onde eu também sou professor, a Univille, o Centro de Inovação Planalto Norte, que é onde a Talent Ads tem incubadora de São Bento do Sul, está lá trabalhando firme e forte, e principalmente também, com muito carinho, agradecer aos diretores do Congresso Talent Inteligência Brasil, que estão aí trabalhando sem dormir tantos dias, com muito carinho, trazendo toda essa bagagem, essas informações preciosíssimas para vocês que estão aí assistindo. E eu já tenho algumas informações especiais que são de altíssima relevância. Tudo que está vindo com o Congresso Talent Inteligência Brasil está se transformando num material preciosíssimo, que é quase um guia de gestão estratégica, um plano de gestão estratégica para o seu RH. Para o seu RH se transformar naquele RH mais estratégico, mais produtivo, mais assertivo na tomada de decisões. E eu convido então o Clóvis para começar aí a nossa primeira entrevista do dia. E o mecanismo que vocês têm é acompanhar aí, seja no grupo ou no e-mail, as entrevistas vão sendo publicadas, vão sendo distribuídas aí para vocês, conforme elas forem sendo exibidas. Então vocês têm o link de acesso, aqui já vai começar a primeira, mas as próximas vocês vão recebendo lá, seja no grupo ou no e-mail, depende de como que vocês se cadastraram. Sejam muito bem-vindos e aproveitem! Clóvis Tavares, que prazer recebê-lo no nosso Congresso Talent Inteligência Brasil. Clóvis Tavares, ele tem 35 anos de humor e inteligência na carreira. São 12 livros que criaram aí uma experiência para as mais diversas pessoas aí em tantas outras oportunidades, estudioso da Harvard. Ele é especialista em Dutman, que é aquele negócio de educação com treinamento, é um provocador de potenciais, né? Clóvis, você tem mudado a vida de tantas pessoas com os seus personagens, são 5 personagens diferentes, envolvendo Disney, quer dizer, truques inteligentes de forma lúcida, e a gente tem a proposta aqui hoje, Clóvis,
de realmente criar um engajamento de choque com o nosso público, né? Trazendo aí um pouco mais de lúdico, pragmático, o que fazer as pessoas fazem as mágicas delas do dia, né? E de repente uma oportunidade elas enxergarem, né, de forma lúdica como criar pelos sonhos, castelo da Disney, né? O Disney que pensou no castelo dos sonhos. E o RH, a pessoa do RH, também tem o objetivo de construir o seu castelo dos sonhos. A gente vai fazer de forma lúdica aqui hoje uma brincadeira, mas lógico, contextualizando com tudo isso que eu tenho visto, né, nas entrevistas, nos trabalhos que a gente vem aprofundando com relação a RH no meu castelo dos sonhos, que é o Congresso Talent Intelligence Brasil. Seja muito bem-vindo, Clóvis. Tá certo, Ernesto. Obrigado a você que está assistindo aí a nossa entrevista, nosso bate-papo gostoso sobre recursos humanos, também sobre magia, né? Porque o recursos humanos hoje deixou de ser um departamento, como é que eu posso dizer, muito pragmático, para começar a sonhar mais alto, né? E transformar a empresa como um todo. Então eu estou muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui. Obrigado pelo convite, Ernesto. Nossa, e quando você fala em magia, a gente fica imaginando, será que vai rolar uma mágica aqui na telinha? Vai, tem que rolar, senão o pessoal não assiste. Ó, Para quem não sabe, o Clóvis Tavares começou a vida com isso, ó, com mágica, tá? Há mais ou menos 50 anos, eu tô com 62, aos 10 anos de idade eu comecei a fazer mágica, e a mágica se transformou na minha ferramenta de trabalho. Porém, depois que eu me formei em publicidade, eu sou comunicólogo formado, eu resolvi juntar a mágica com a comunicação. Aí, eu tive a ideia de fazer com que a mágica servisse como um catalisador do conhecimento. Então, ao invés de falar para as pessoas, olha, você tem um papel nessa empresa, o seu papel é esse, chegar para outra pessoa e falar, você está falando do papel da pessoa, eu dizia que ele era muito importante, que ele tinha muito valor para a empresa. E este valor que ele tem é um valor imensurável, porque vai além do papel, né? Vai também na responsabilidade, no comprometimento, que vai gerar resultados muitas vezes tangíveis, outras vezes intangíveis, mas sempre vai resultar em algo que seja proveitoso para a empresa. Aí o pessoal para ver a mágica, né? Eu falo, bom, agora que vocês aprenderam um pouco que tudo é possível, nós vamos agora mudar esse mindset. Vamos agora pensar no que você pode fazer para melhorar um processo, melhorar a sua carreira, melhorar a sua performance na área que você trabalha, com as pessoas que você trabalha. E aí eu entrei no RH, né? No fundo é isso, né? A gente começa a falar de vendas, começa a falar de gestão, começa a falar de treinamento, e não tem como fugir do RH. O RH é a base, né? É o tijolinho, como a gente falou agora há pouco, né? Que vai sendo construído esse castelo. Então, esse nosso bate-papo, você que agora viu a mágica, ficou curioso, ele vai muito além, tá? Ô Clóvis, olha só, quer dizer, a gente está falando aqui de criar perfis antifrágeis nas pessoas, um RH sólido, versátil. Então, você falou de papéis das pessoas, o papel do RH também é dar dinheiro para a empresa? Sim, lógico, com certeza. Porque a base do RH, aparentemente, não é grana, tá? Mas, no fundo, as pessoas que estão ali escolhidas, elas, mesmo que não trabalhem na área comercial nem na área financeira, elas fazem parte de uma engrenagem e a alta performance dessa pessoa vai gerar lá na frente, lá na ponta, uma lucratividade ou um desgaste, uma omissão que vai trazer prejuízo. Eu falo muito para equipes, né? E quando eu falo equipes, eu falo colaborador, pessoal operador de máquina e também o vendedor. Então eu pego em muitos eventos as áreas operacionais e comerciais da empresa. E eu passo essa consciência que não adianta a gente vender se o pessoal que está na parte do back-office ali não fizer um processo bem feito, vai gerar o quê? Um atraso na produção. Aí a produção resolve o problema, acelera a venda, só que o pessoal do meio de campo não preparou a bola, né? E não jogou no tempo certo e o vendedor não marcou gol. Agora, por que a gente está falando sobre isso? Porque são pessoas. Toda a base, do começo ao fim da produção, da primeira matéria-prima até o produto finalizado vendendo, passa por pessoas. E é isso que eu tento conscientizar, né, nesses eventos que eu faço. Que a pessoa é a base de tudo. Deixa eu fazer aqui um comentário, né? O congresso todo, ele está sendo baseado em entrevistas, né? Então, a impressão que eu tenho, de forma provocativa, o RH faz muita entrevista, né? Eles entrevistam candidatos, todo dia fazendo isso. E eu inverti os papéis. Então, eu fiz
umas entrevistas que me falaram, olha, você me tirou da zona de conforto, eu tive que me virar nos 30 aqui. São depoimentos, né, com muito orgulho que as pessoas deram pra gente. Então, os próximos entrevistados que vão estar aí, eles tiveram que se esforçar para pesquisar coisas e trazer aí oportunidades do dia a dia, coisas que eles estão fazendo. E eu trouxe para nossa construção do Castelo dos Sonhos, e de forma lúdica um pouquinho, eu vou tentar aqui nem perto da genialidade do Clóvis Tavares, mas eu trouxe minhas cartas na manga aqui, tá? Então eu vou comentar de vez em quando sobre algumas coisas, que nem, por exemplo, que você comentou que uma tomada de decisão errada, ela pode ser negativa para o RH, né? A gente falou com o Cris Oliveira sobre isso, o ralo financeiro, o quanto custa uma decisão errada do RH. Isso aí, as pessoas que estão nos assistindo já vão ficando curiosas, né, para ver nas entrevistas futuras. Mas assim, sem muita enrolação, eu quero ir direto pro assunto que é o nosso norte aqui, que faz a gente se motivar. Você escreveu um livro, você estava contando para mim desse livro, ele é um livro bastante lúdico, que traz a construção do Castelo dos Sonhos, né? A primeira hora que você me falou disso, eu lembrei da primeira casa que eu construí, sabe? Aí eu, puxa vida, pensei, construir uma casa, né? Eu sou engenheiro, não sou engenheiro civil, mas sou meio metido. Aí eu falei, já vou comprar os tijolos. Comprei os tijolos, mandei entregar lá e tal, daqui a pouco o caminhoneiro me ligou. Olha, você falou para eu entregar aqui, mas o terreno tava ruim, encalhei o caminhão. Eu tive que ir lá ajudar a desencalhar um caminhão. Quer dizer, eu não me planejei, não imaginei. Eu achei que o terreno tava planinho, tava certo, não tava, né? Então, a construção do Castelo dos Sonhos, eu não quero me antecipar muito aqui, ele tem alguns passos, né? Será que acontece de um camarada chegar no RH, pensar que está construindo o Castelo dos Sonhos e aí se deparar com problemas como, por exemplo, a rotatividade no próprio RH, ou uma cultura que não é tão bacana quanto ele estava imaginando? Quer dizer, todas essas dificuldades, né, problemas que eu enxergo como sendo aquele solo que o caminhão é quase um pântano, né? Vamos falar um pouco do Castelo dos Sonhos, dar um panorama meio geral para daí a gente evoluindo das fases, construir o Castelo dos Sonhos? Vamos lá. A ideia que eu tive há alguns anos foi escrever um livro que falasse sobre como a Disney chegou ao que é hoje, como o Walt Disney construiu aquele império a partir de um sonho, tá? Então, o que eu fiz? Eu morei nos Estados Unidos durante 5 anos, fiz todos os cursos da Disney e escrevi um livro chamado O Construtor de Castelos. É um livro inspirado na Disney e aqui tem todas as soft skills do Walt Disney. Então, eu decupei quais são as soft skills desse cara para chegar onde ele chegou, tá? Essa foi a base do livro. Depois eu peguei todo o conteúdo que eu estudei na Disney sobre negociação, excelência, qualidade, recursos humanos, liderança, inovação, criatividade e botei aqui dentro. É um livro de 200 páginas, né? Muito completo. Só que esse livro precisava de mais um elemento. O elemento chamado pântano. Por quê? Porque o Walt Disney não construiu apenas um castelo. O primeiro castelo foi em Anaheim, na Califórnia. Foi muito bem feito, construído. Porém, o segundo castelo, ele teve a imaginação e a ousadia de construir em um pântano na Flórida, onde só tinha jacaré, índio e muitos problemas. Aí você começa a pensar, por que ele quis aquele local? Porque ali era um hub de entrada para os Estados Unidos, um portal. E aí você começa a ver a genialidade do Walt Disney, onde ele não enxerga apenas o que as pessoas veem, ele vê muito além. O RH tem que ter esse talento de enxergar além do possível. Até eu, às vezes, usava essa bola de cristal para falar para o RH, olha, RH, você tem que ver além do visível, você tem que ver o futuro daquela pessoa, daquela carreira, daquele departamento que pode existir ou não existir daqui a alguns dias. Então, simplificando, esse livro fala de como construir um castelo corporativo. Então, a primeira parte do livro é sobre a arquitetura do castelo. A arquitetura do castelo é algo muito importante para o RH. Você não pode construir uma obra se você não tem um plano de ação. Aonde eu vou chegar? Onde está meu norte? Quando você conversou comigo agora há pouco sobre pedra fundamental, né? A pedra fundamental, ela é colocada no centro do castelo, não apenas para dizer que ali o imperador assinou, tem um carimbo. Não, é mais do que isso. Ali você tem o norte, o sul, o leste e o oeste. E você tem que construir um castelo, normalmente voltado para o sul ou para o norte. Porque se você constrói para o leste ou para o oeste, você vai ter o sol na sua frente, na porta frontal. E o sol na sua frente, no fim do dia ou no começo do dia, favorece o inimigo. Então, a gente tem que pensar nos outros, que são nossos colegas ou nossos concorrentes. Então, esse livro ele fala de arquitetura. A arquitetura é o projeto. Se a gente não tem um projeto de ERP, não tem um projeto com métricas, né, que tem que ser batidas a curto, médio e longo prazo, não adianta a gente investir no processo.
Tem muita gente comprando ferramentas para o RH ficar turbinado, investindo em IA, né? Mas se você não tem um projeto, isso tudo vai ser uma maquiagem. O primeiro passo, então, é a arquitetura. O que nós vamos construir, em quanto tempo, para quê? Qual o propósito? Se você não fizer essa pergunta, você está no limbo, tá? E também no pântano, porque faz parte do projeto você prever as adversidades, Ernesto. E quais são as adversidades que o RH tem hoje? A diversidade cultural, porque nós temos uma geração de pessoas aí que são experientes, vividos, mas não estão atualizados com tecnologia e tem até aversão a ela. Nós temos uma outra adversidade, ou outro pântano, que é o econômico. Né? Nós vivemos num país que depende da economia interna e externa, exportação, e você fala isso atinge o RH? Atinge, que se a empresa não tem lucro, não pode contratar mais gente, não pode pagar bons salários, tem que demitir se teve prejuízo. Então o mercado financeiro e econômico também influencia o RH. Outro pântano é o pântano social. Né? Nós temos uma sociedade hoje muito fragilizada, né, que se magoa com coisas que antigamente na nossa época eram comuns, né? Não tínhamos ideologia de gênero, não tínhamos tanto racismo, problemas com etariedade, né? Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, a gente convivia. Então hoje existe realmente um pântano social dentro do RH que ele tem que vencer, ele tem que criar cursos de convivência e não apenas trabalhar junto. O difícil não é viver, o difícil é conviver. E também temos o pântano da liderança. Tem muitos líderes que se formam líderes internamente, mas não estão preparados para serem líderes. Então a gente tem às vezes um blackout, né, dentro da empresa, que é um pântano que a maré foi movediça, o cara está afundando e não quer largar o poder. Então a primeira parte do livro é arquitetura. A segunda parte é engenharia. É na engenharia que a gente constrói as paredes. É na engenharia que o castelo começa a tomar forma. Mas também na engenharia que aparecem o quê? As muralhas, né? Quando você levanta as muralhas e as torres e parte castelo, que a torre principal é a parte mais alta, demora mais para ser construída. É ali que fica a liderança. O bom da ideia do castelo na engenharia é que você também tem que construir aos poucos e adaptando ao projeto. Então você começou a construir, de repente encontrou uma pedra, tem que quebrar aquela pedra, tem que fazer a pedra fazer parte do castelo. Ela vira decoração, ela vira parte da parede. Isso acontecia antigamente e hoje acontece com o RH. Ele está construindo um departamento novo, uma área nova ou uma área híbrida. Ele tem que se adaptar, né, e fazer essas pessoas se adaptarem a essa pedra que apareceu no meio do caminho. Outra parte que é interessante é o final do castelo, que aqui vamos para a terceira parte do livro, que é a personalização. Aí entra uma coisa importante, a cultura. Tá? A cultura, que já existia, quando a gente fez a arquitetura, tem que ter cultura. Você não vai fazer arquitetura sem propósito, sem valores, sem princípios, né? Mas ela aparece no finalzão, quando você põe as pessoas lá dentro para habitar o castelo sem pessoas, não é um castelo. Bom, o que importa é que na terceira parte do livro, que é onde a gente fala da personalização, aqui entra o lado da cultura. Aqui é a assinatura do rei, que é muitas vezes o dono da empresa, né? Ou uma empresa familiar, ou uma empresa que se multiplicou, uma multinacional, mas ela tem uma personalidade, ela tem uma marca, um brand, ela tem uma história para contar, um legado para manter, uma inovação, que é muitas vezes a marca da empresa. Então, nesse caso, a bandeira que a gente fala que crava no final de toda a obra, o castelo está pronto, é a bandeira. Essa bandeira, ela vai guiar as pessoas nos procedimentos, é o manual de procedimentos do RH, né? Manual de treinamento e de aperfeiçoamento que a gente tem que ter. Então, resumindo, esse livro, ele conta, não é só para o RH, mas para a liderança, para vendas, de acordo com a pessoa que lê, ele vai ter um insight. Mas a sequência é essa: arquitetura, engenharia e arte final. Bom, agora que a gente viu o apanhado geral, quero explorar mais cada desses momentos que o RH vive para construir o seu castelo dos sonhos. E eu tenho uma proposta que é a seguinte: eu já conversei com a minha equipe. Um resultado final de todo esse congresso, Clóvis, vai ser um plano de RH. Eu trabalhei muito com muitas empresas e eu sempre fiz plano estratégico, pensando no geral, plano de marketing e vendas, pensando nas vendas, plano de produção, pensando na produção, mas um plano de RH, para mim, vai ser uma novidade. Então, o resultado desse congresso, a gente ainda está em meio de gravações, de coisas, e ele vai ser um plano de RH. Então, quem está assistindo esse congresso vai seguir todo esse norte de trabalhos, mas ao final vai ter um botãozinho mágico para ele baixar esse plano, que é assim um e-book, um videobook mostrando o passo daquilo que a pessoa que, se quiser ser competitiva no RH, ela vai ter
todo esse norte para ela seguir. Se eu já me comprometi também com a Talent Ads, que é nosso patrocinador. Eles vão disponibilizar isso perenemente para quem vai ouvir, quem for usuário da plataforma, quem tiver ali cadastrado. Então, eles vão acessar, vão estar usando isso e vão ter esse processo de melhoria contínua para se realizar. É lógico, quando eu implantei plano estratégico, você faz uma visão de médio e longo prazo, um plano de marketing médio e longo prazo. Da mesma forma, não é algo que a gente tem que criar expectativa nos ouvintes aí, que vai ser da noite pro dia. Não se constrói um castelo da noite pro dia, certo, Clóvis? Certo. Ainda mais a gente sabendo a realidade, né? A gente tem muitos fatores externos, fatores internos que dificultam a vida das pessoas, né? A gente tem um plano, mas a dia a dia ele tem o nosso pântano para ser superado. E sim, o pântano do RH, né, que nem eu comentei ali, do Cris, que falou das decisões erradas que a gente pode estar tomando e afetando negativamente, mas eu também falei com o Reginaldo. O Reginaldo falou sobre as dificuldades de rotatividade, absenteísmo, inclusive presenteísmo que se vive no dia. Trabalhamos muito com NR1, novas coisas que estão surgindo para o RH resolver. Eu enxerguei isso como sendo aquela areia movediça que tem no pântano, sabe? Eu enxerguei também um pântano meio, assim, tentando fazer uma metáfora mental, assim, um nevoeiro, né? O pântano tem que ter um nevoeiro. O pântano tem jacaré, tem predador. Pessoas que estão dentro da própria empresa, entendeu? E são canibais, né? Gostam de comer o outro. Quer tirar teu cargo, quer tirar teu lugar, né? Eu acho que a analogia do pântano, né? Eu acho que ela é muito saudável para a gente ter uma consciência da realidade que nós passamos hoje. E quando a gente pensa, que você falou em vários termos novos, upskilling, né? Sabe, essa nova geração que tem um jeito diferente de trabalhar, né? Desejos diferentes, eu acredito que a gente tem realmente uma areia movediça aí, viu? A gente tem que vencer isso. E como sai da areia movediça? Boa pergunta. Como é que você sai da areia movediça? Você sai sozinho? Não, tem que buscar ajuda. O nosso Reginaldo, ele deu muitas dicas. Tem que ter um resgate, né? Exatamente. E não só dicas, por exemplo, como as do Reginaldo, mas, por exemplo, existe uma lama que é nítido em toda empresa, todos, não só no RH, mas no RH fica muito nítido ter o quê? Aquelas dificuldades da burocracia, documentos, para mim é uma lama aquilo lá. E a Cláudia você conhece ela, a Cláudia Conservo, nossa conselheira, ela falou muito sobre como superar essas burocracias, de repente até usando as novas tecnologias que existem, e enfim, cada um desses entrevistados foram dando as suas recomendações, sugestões, como que se faz hoje nas grandes empresas, grandes corporações. Como é que os reis dos castelos fazem? Eu conversei com o Octávio. O Octávio, ele é da governança de Braskem, de Banco do Brasil, de grandes corporações. E ele veio trazendo como que essas grandes corporações estão fazendo, né? Então, esse pântano todo que a gente está enxergando, que é aquela dificuldade inicial que muitas vezes a empresa, por exemplo, vou falar da Josimara. Josimara, ela trabalhava em empresa familiar e caiu numa multinacional. A multinacional já tem muita coisa organizadinha, ela teve que se organizar para fazer um orçamento e né, orçamento de RH. Então, muitas coisas que vêm no nosso congresso vão agregar demais para as pessoas que estão nos ouvindo a tentar fazer com que aquele pântano se transforme numa, sei lá, um terreno plano, sólido, consistente, com pilares, fundamentos. Né? Então, um detalhe importante é que quando eu estudei na Disney, eu descobri algumas coisas que eu não sabia. Por exemplo, o Magic Kingdom, que fica na Flórida, ele foi construído em cima de um pântano. Só que o primeiro nível dele foi todo reforçado para não ter problema de água. No segundo andar é que construíram o parque. Isso criou entre o primeiro nível e o segundo nível, que é o piso do parque, um túnel. Existe um túnel no Magic Kingdom em Orlando, que eu já visitei algumas vezes. Eles falam que é um túnel secreto, mas é ali que passa todo o pessoal operacional. É ali que você recolhe lixo, repõe bebidas e comidas nos restaurantes. Ali que andam o Mickey e a Minnie sem roupa, se trocando. Ali passa o pessoal operacional, o pessoal que cuida de TI, o pessoal que não aparece para o cliente final. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa aí é uma área, né, secreta. E o RH sempre foi visto como uma área secreta. Né? Ele só aparece quando vai demitir ou vai contratar. Né? E a gente esquece, né, da parte operacional, né, do RH quando você não está no RH. É que nem o TI, né? O pessoal só lembra que existe TI quando dá problema, quando o computador parou de funcionar. Putz, tem TI, chama o cara. Não é verdade? Então, essa pessoa está vivendo, está trabalhando, está gerando, mas é só lembrada quando aparecem problemas. Mesma coisa é RH. E muitas vezes é lembrado não é que você tem que fazer uma reengenharia, contratar, demitir ou mudar algumas regras e esse cara tem que sofrer por isso. Então,
Então, na Disney, eu aprendi muito sobre esse lado, né, oculto do operacional, dos processos e do próprio RH, né? Porque o Mickey, por exemplo, ele não pode ser visto sem a cabeça, perde o encanto, né? Então tem regras, tem padrões, tem princípios, tem cultura por trás de tudo isso. E hoje as empresas precisam investir nisso também. Aliás, quando eu fui no departamento de recursos humanos da Disney, a convite do Jim Cunningham, que era um diretor muito amigo, já falecido, eu conheci um prédio maravilhoso. Eu vou contar um case para vocês que faz parte do meu livro, mas vale a pena escutar. Eu entrei no departamento de recursos humanos, tinha uma recepcionista, e eu sentei numa sala toda bonita, colorida, com luzes, televisão passando filmes da Disney. O sofá era super confortável, parecia um sofá de desenho animado, né? E a própria recepcionista tinha 2 orelhas enormes na cabeça. Cheguei para ela e falei, bom, minha entrevista daqui a pouco, onde fica o toalete? Ela falou, você segue as pegadas do Pluto. E eu vi no chão as pegadas do cachorro, eu fui seguindo as pegadas até chegar no banheiro. Cheguei no banheiro, no espelho tinha um post-its de mensagem da Minnie pro Mickey, do Mickey pra Minnie, Pateta. Aí depois no banheiro, entrei no banheiro, olhei na porta os rabiscos, assim como se fossem feitos para algum personagem que passou por lá e marcou seu nome. Aí voltei para a sala de espera, fui atendido. Aí cheguei pro Jim e falei, Jim, não tá um pouco over isso? Porque a recepcionista com as orelhas daquele tamanho, o sofá, parecia um desenho animado, filme, no corredor várias fotos de pessoas trabalhando na Disney, todos felizes, né? Pegadas do Pluto no chão. Ele falou, Clóvis, ele falou 2 frases que eu guardei para sempre e quero passar para vocês aqui. Ele me falou, Clóvis, a gente não coloca pessoas na Disney. Não. A gente coloca a Disney nas pessoas. O cara trabalhar aqui, ele tem que vestir, respirar, pulsar a empresa. A cultura tem que estar impregnada na pessoa para que ela possa passar isso adiante. Então esse é um dos cases que eu coloquei no livro e que eu aprendi e nunca mais esqueci, né? Porque o RH é isso, né? Ele é colocar a empresa na pessoa e não a pessoa na empresa. Não tem como desver, né, uma coisa dessas que chama tanto atenção, né? Eu enxergo que isso é um dos pilares que cria aquela estrutura, a base forte pro RH, né? Não necessariamente as empresas que estão assistindo nós vai colocar patinhas do Pluto até os banheiros. Por quê? Porque talvez isso não faça sentido para ela. Mas quais são as patinhas do Pluto para cada empresa dessas? Essa reflexão eu realmente acredito ser muito importante para cada um dos que estão ouvindo a gente começar a se fazer. Como fazer posicionamento estratégico do RH. Foi uma coisa que a gente falou muito com a Cláudia, viu? Muito mesmo. O RH como posicionamento estratégico. E esse plano estratégico de RH, que é o arquiteto dos sonhos que tem que fazer, enxergando os pontos fortes, os pontos fracos, né? Toda aquela matriz SWOT, aquela metodologia que a gente sabe que já existe, né? A gente não precisa inventar a roda. A gente já sabe como aplicar a metodologia, isso tudo vai estar no nosso mapa de construção do castelo dos sonhos do RH. Mas o que é uma base forte? A gente já descobriu o que é um pântano do RH. Tem um monte de coisa, uma cultura que às vezes a gente sente, talvez não necessariamente toda tóxica na empresa, mas em pontos específicos tóxicos, né? Aquele líder que tem uma rotatividade maior, pode ser um ponto frágil, né? Que não é também tão fácil de trocar ele, porque ele tem umas habilidades que a gente depende dele. Enfim, para a gente criar uma base forte. Vamos começar a contextualizar para o RH o que é a base forte, né? O que cria essa estrutura para o RH? São soft skills? O que tudo tem assim para a construção do castelo dos sonhos do RH? Muito bem. Vamos pensar na torre central. A torre central do castelo, que é a mais alta, é a que tem as paredes mais grossas. Alguns castelos que eu visitei na Europa, a parede dessas torres centrais são paredes de 3 metros de espessura, à prova de bala de canhão, tá? Naquela época que vinha, né, ataques, as paredes que sobram são as paredes da torre central, que também é mais alta. Muito bem, essa parede, essa torre, embaixo ela tem um calabouço, onde você coloca ali dentro 3 coisas. Você coloca dentro dessa torre presídios, ou seja, presidiários, pessoas que foram presas para não escapar. Você pode colocar ali dentro munições e tesouros, porque o acesso é impossível, temos 3 metros de espessura na parede, e também você pode colocar o rei, no caso de uma invasão, ele aí fica inatingível, tá? Então, resumindo, qual que é a torre central dessa empresa? É o líder, que pode ser um ou pode ser vários decisores. Então, a torre central do RH tem que ser o cara que está como ápice de toda a cadeia produtiva da empresa como exemplo. Então, a minha visão é essa. Para você construir uma empresa sólida ou começar a construir um pântano e transformar um estável uma empresa consistente, forte, firme, você precisa de um líder preparado para isso.
o cara que fica na torre central, né? E ele blinda, a palavra é essa, ele com o comportamento dele, ele blinda os outros departamentos. Eu vou fazer 5 palestras agora, nessas próximas 2 semanas. Algumas, quem me contratou foi o CEO. O cara entrou na empresa, a empresa estava lá embaixo, com problemas, perdendo o mercado, perdendo concorrência, no prejuízo. O cara, em 6 meses, fez não uma mudança de pessoas apenas, mas de comportamentos, e a empresa agora, pum, tá voando. Quem é esse cara? É o pilar central. Né? Ele chegou lá, com 3 metros de parede, e falou, cara, agora é assim. Entendeu? Porque eu já fiz em outras empresas e deu certo, eu consigo visualizar que o que está faltando, RH, contrata mais esse departamento, aquele cara ali não está rendendo, está cruzado o braço, tal. Ele toma posse como rei, né? Mas sem tirar as autoridades. É isso que é interessante. O bom rei não é o rei que assume tudo, ele descentraliza também. Só que ele tem a visão final, ele tem a autoridade. No meu livro, conta a história do Rei Poder. Esse livro tem uma parte dele que é lúdica, tá? Não é só técnico. Ele tem todos os capítulos tem a história do Rei Poder. E casa com a Rainha Sonha. Porque quem tem poder e não sonha, não chega a lugar nenhum. E quem sonha e não tem poder, fica boiando. Então o livro ele tem essa parte. E o Rei Poder é um exemplo de um líder humano, um cara que tem sentimentos, mas tem autoridade. Entendeu? E esse é o perfil do pilar central. É o que tira uma empresa da instabilidade do pântano e transforma aquele lugar um lugar sólido, consistente, perene. Eu acho que é esse o detalhe. Agora, como descobrir líderes, né? Como transformar uma pessoa num líder com essa magnitude, com essa postura dentro da empresa? Como é que o RH faz isso? Será que o RH está preparado para fazer essa transformação ou tem que trazer o cara de fora? Essa é uma pergunta que o RH tem que responder hoje, né? Será que você está preparado para transformar um cara, fazer um polimento, né? Uma lapidação e transformar uma pedra bruta num diamante? Ou é preciso trazer gente de fora para os outros olharem e, sabe, escutarem? Porque santo de casa às vezes não faz milagre, né? Eu posso até antecipar um pouquinho dessa resposta. Com 2 pessoas que eu conversei na entrevista, uma talvez dos maiores especialistas em conselho, que é o amigo meu, Ismar Becker. Ele vendeu a empresa dele para a VEG, né? O pai dele era senador e é um cara assim que tem uma visão de mundo gigantesca. E ele falou que ele era muito próximo do seu Egon. O seu Egon é o E da VEG. Só esse cara, né? Já é falecido, mas ele falou assim, ó, maçã podre se tira. Então, ficou claro que nessa parte ele tá alinhado. E ele falou da liderança transformacional, que é aquela pessoa que tem que não só se transformar, mas transformar as outras pessoas, inspiradora. E aí junto com a entrevista da Raquel, a Raquel, ela é gestora de RH de uma empresa multinacional, ArcelorMittal, e tem 200 mil funcionários nessa empresa. E ela falou assim, ó, aqui dentro a gente tem academia de treinamento de liderança, academia da liderança. Então, ela cria, ela transforma os líderes lá de dentro, né? Então, essa academia de liderança faz com que exatamente o que o seu Egon da VEG fez na empresa quando criou ela, que é lapidar as pessoas, capacitar, treinar. Ele, né, pelo seu Ismar contando, ele falou, transformou a VEG numa potência com 30, 40 mil funcionários, né? E tá aqui do lado, tá aqui 40 quilômetros aqui da minha casa, né? Então isso é incrível, né? A gente percebe que são realidades de grandes empresas e o RH, ele tem um passo para fazer isso, né? Tem tudo mastigadinho, tá na nossa apostila aí que tá sendo formatado do Congresso. Que bom, Ernesto, você sabe que eu tenho um outro caso interessante de liderança transformadora. Eu fui amigo do Rolim e o comandante Rolim, ele me contratou primeiro para fazer uma palestra para a equipe comercial que vendia as passagens. Depois teve um acidente, o avião Fokker 100 caiu em Congonhas e ele tinha um problema sério porque o desastre, que foi inesperado, criou um trauma coletivo na empresa. Os pilotos pilotavam com receio, as comissárias de bordo choravam, o pessoal de terra tremia. Ele falou, Clóvis, eu preciso virar essa página. Eu falei, Rolim, o que você precisa? Ele falou, quero uma palestra motivacional transformadora para o pessoal que está traumatizado. Eu falei, Rolim, eu não sei nada de avião. Como é que eu vou transformar a cabeça de um piloto? Ele falou, eu vou te colocar no avião. E eu fiquei durante 1 mês voando no cockpit junto com os pilotos e na galley, que é a cozinha do avião, junto com as comissárias e comissários de bordo, para entender o dia deles, a linguagem, os desafios, os problemas e como eles estavam pensando. Feito esse período de aprendizado, formatei, escrevi a palestra e apresentei. Foram 6 palestras em Congonhas, 3 para comissários e 3 para pilotos. Conseguimos virar a página.
Como é que eu fiz isso? O santo de fora veio, né? O americano, a Delta Airlines. Deixa eu até mostrar para você um pouco da minha apresentação no vídeo. Busca lá, enquanto isso eu vou fazendo uma pergunta aqui, porque às vezes o cara do RH pode estar pensando, né? Poxa vida, eu tenho muita rotatividade no meu negócio, não consigo dar conta disso aqui, tem muito processo de recrutamento e seleção. Tem lugar que tem mais rotatividade do que nas empresas, no geral, aí não? O maior turnover está aqui, ó. O maior turnover do mundo é um avião. Porque a equipe muda em cada voo. Você tem um piloto, um copiloto, comissários de bordo que são trocados 100% da equipe em cada escala, muitas vezes. No máximo, um voo internacional já troca a equipe. Então, o avião é um super exemplo para o pessoal do RH. Por isso que eu também tenho a palestra do piloto de avião, onde eu entro com essa roupa, né, e eu faço essa comparação, essa analogia entre a empresa e um avião que não pode parar, mas tem que trocar a turbina, tem que ter manutenção, tem que atender o cliente, tem que ver os processos e tem que ter um plano B. Aí entra outra coisa importantíssima para o RH. Qual que é o plano B que você tem? Eu tenho um cara excelente nesta área, especialista em TI, ou um outro que é muito bom, fez curso lá fora sobre esse departamento, ele sabe tudo. E se esse cara não vem? Se esse cara vai embora, se esse cara passa mal, quem vai assumir o cargo de piloto? Quem é o copiloto dessa situação? Qual que é o plano B? Não adianta ter backup no computador. Tem que ter backup de gente. O que você está falando faz muito sentido para um plano de liderança do futuro, sucessão, pensando nisso. Mas o processo de turnover, eu queria voltar um passinho atrás, nós já vamos chegar lá, o pessoal está curioso para ver esse futuro. Mas o turnover gera um processo de recrutamento e seleção. Eu falei com os maiores especialistas, pessoas que estão fazendo isso todo dia, como por exemplo a Francine Tomás. A Francine Tomás, ela é especialista em encontrar a pessoa certa, enxergar nas entrelinhas dos currículos. Os currículos são muito mal elaborados hoje, mas as vagas também não estão totalmente bem descritas. Eu falei com a Marlene de Souza, mesma situação, mesma dificuldade, mesmos desafios que vivem para transformar isso. A Rafaela Santos, processo de contratação, da mesma forma que o Jô Soares entrevista muito bem os seus entrevistados, tem muito a ver com escuta ativa. Você conseguir escutar o que a pessoa está tentando explicar, porque às vezes o funcionário, o candidato ao funcionário, ele não é um especialista em comunicação como o Clóvis Tavares. Ele tem dificuldade para se expressar no escrito, no currículo, uma dificuldade para se expressar falando. Então, o cara do RH, desde esse comecinho de trazer uma pessoa, ele tem que ser especializado, tem que se especializar. Então a gente trouxe aí vários... Quem que é o cara por detrás da persona que está ali? Porque a pessoa, quando quer se apresentar para conseguir um trabalho ou para conseguir uma promoção, ele se veste, né? Ele se engessa. E por trás desse gesto, você tem que descobrir o cara, entendeu? E eu acho que esse é um dos grandes desafios de RH, né? Porque o currículo é muito frio. Aí você joga na IA, a IA é muito métrica, é muito parâmetros. E aí você não tem, muitas vezes, por esses parâmetros, a sensibilidade para saber o que está por trás daquele currículo. Eu acho que é aí que entra a empresa de vocês, né? Aí que entra essa consultoria toda, essa tecnologia de não perder a IA, não perder a métrica, porém colocar o lado humano junto, né? Para não perder também aquele talento, aquela pessoa que está ali, claro, disponível para você, né? E aproveitar fazer um merchandising para TalentX, né? É uma plataforma que vem para resolver muitos dos problemas, tirar aquela parte burocrática que é chata, que demora, e colocar tempo pro lado humano, né? A gente investir tempo naquilo que realmente é importante. Falei muito com a Cláudia Conserva disso daí. Então, é uma das entrevistas imperdíveis, né, da Cláudia, onde ela falou até onde que dá para chegar usando plataforma, usando tecnologia, e da onde para frente o lado humano tem que ser explorado, né, com grande conhecimento, muito feeling, e aproveitando o tempo de sobra, né, que é raro, muitos RHs, não sobra tempo porque a gente às vezes não usa tecnologia. Mas até onde a gente pode chegar usando tecnologia, e da onde para frente você precisa explorar essa proximidade, essa relação humana, esse calor humano, e criar, né, que nem a gente falou, tanto com o Otávio é um conselheiro, né, grande conselheiro, mas também com a Marlene, criar um propósito para as pessoas. As pessoas se motivam com um propósito, entender o porquê que elas estão ali, como fazer para a empresa ter um propósito alinhado com a pessoa. As pessoas têm que estar, senão elas se desmotivam, sabe? O presenteísmo é causado por causa da falta de propósito. Então, são desafios gigantescos que as pessoas que estão trabalhando nessa área de recursos humanos têm que ser os grandes líderes, né? E se posicionar como prioritário. Como chegar a se posicionar como prioritário? O Otávio estava me falando de uma grande empresa que ele é conselheiro, que o CEO é a única peça acima do gestor de RH.
O gestor de RH é a peça-chave do CEO. Tudo passa por ali. E, ao mesmo tempo, o segundo maior salário da empresa, né? Então, uma liderança em RH que tem o objetivo de ser o prioritário na tomada de decisão, ele pode sonhar alto, não pode? O que é sonhar alto? O que é um sonho alto? Você já falou muito sobre sonhos, talvez até em alguns livros. O que é um sonhar alto? A gente sempre tenta buscar, né, esses... Olha aí, ó. Por que é importante sonhar? Esse foi o segundo livro que eu escrevi. Por que é importante sonhar? É o segundo livro que eu escrevi no ano 2000. E eu escrevi esse livro por quê? Porque naquela época, as pessoas estavam pensando que o mundo ia acabar. Se você nasceu depois do ano 2000, você não passou por isso. Mas nós que somos mais idosos, né? Existia uma lenda de Nostradamus que no ano 2000 acabava o mundo. E exatamente na virada do ano ia acabar tudo. Então, eu escrevi um livro porque é importante sonhar. Porque quem não sonha, já acabou o mundo. Já não tem mais esperança e não tem mais a vontade de fazer nada. Então, quando você me pergunta o que é sonhar alto, eu acho que é a gente se adaptar ao novo, que é um grande desafio hoje. Né? Porque a gente sonha alto às vezes, mas a gente está sonhando que o mundo se adapta a nós. Entendeu? E não a gente se adaptar ao novo. Então, sonhar alto é você ter consciência, primeiro mandamento, você tem que sair da zona de conforto. Seja você o colaborador, o vendedor ou o dono da empresa. Então, sair da zona de conforto é o primeiro passo para você sonhar alto. Porque o alto hoje já está sendo sonhado por outras pessoas. O mundo hoje está muito conectado e globalizado e tudo que você pensa em produzir, em criar, já tem alguém fazendo. Essa é a verdade, né? Você sabe como é que é o mundo hoje. Então, sonhar alto é você sonhar com coisas que são tangíveis e outras intangíveis. O problema é aonde eu ponho o meu foco? Para onde que eu direciono esse meu sonho? Então aí entra um lado humano. Por quê? Porque todo sonho serve para alguém, tá? Eu falo isso muito de vendas. Quando eu faço um treinamento de vendas, eu falo pro cara, qual que é o teu foco? É vender, bater a meta, é aumentar a produtividade da empresa, é ser promovido para gerente, supervisor? Eu falo, não, cara. O teu propósito é fazer uma pessoa feliz quando ela comprou o que você ofereceu. Ponto. Se você fez isso, parabéns. Porque é para isso que você existe. Senão eu ponho um totem aqui. Eu ponho um e-commerce, o cara aperta o botão e compra o produto. Então você está aqui para dar uma consultoria para a pessoa fazer um bom negócio, comprar uma coisa que vale a pena. Então acho que é isso hoje. Quando eu falo de sonhar grande, eu tenho que pensar nos outros. Ponto. Não tem jeito. Esse egocentrismo acabou. Por isso que quando eu comecei a entrevista, eu falei que eu fazia mágica, lembra? E hoje eu não faço mágica, eu faço magia. Porque quando você é o mágico, você é o centro das atenções. Você é o cara que tem os poderes. Quando você faz magia, você transfere isso para outra pessoa. Você dá empoderamento, você faz com que aquela pessoa se sinta melhor, aumenta a autoestima e ela olha para você e agradece. Por isso que eu não perdi o lado do mágico, mas eu me transformei e hoje eu estou muito feliz, porque meu trabalho ele vai além do palco. Que nem você falou, você me assistiu há quanto tempo, Ernesto? Olha, quando você falou desse livro, eu me lembrei, acho que 2001, talvez você já tinha escrito esse livro. A gente se conhece há 20 e poucos anos aí, então com certeza é muito satisfatória essa oportunidade de a gente estar aqui à frente, falando, criando propósitos alinhados e talvez o que eu vejo como o sentimento de gratidão, ele oportuniza uma escalada disso daí. E quando a gente externaliza a gratidão, ela é exponencial. Então, muito obrigado realmente por tudo isso, viu? Olha olha só, eu consegui abstrair de você agora o sentimento de uma experiência emocional que você teve comigo, certo? Há 20 e poucos anos. Se eu fosse só mágico naquela época, você ia falar, o mágico me enganou. Ele fez um truque, eu não sei como ele fez. Mas quando eu fiz a palestra e passei um conceito junto com a mágica, você gravou as duas coisas, o conceito e a mágica. E a mágica virou o quê? Um material didático para você gravar o conceito. É assim que eu trabalho. E isso daí foi meu grande sonho e foi isso que me fez chegar onde eu cheguei. Hoje, mais de 2.800 palestras. Então, meu conselho para o RH, se você quer sonhar alto, você tem que sonhar alto pensando no que você está oferecendo para as pessoas lembrarem de você amanhã. Eu tenho na palestra uma cena que é muito marcante. Quem já me viu vai lembrar. Eu pego um martelo, pego um prego, começo a falar de pessoas martelo e pessoas prego. Pessoas que executam e pessoas que planejam. Pessoas que têm força e tem pessoas que têm pontaria. Quando você tem uma equipe com essas pessoas diferentes, você tem produtividade. Se os dois são martelo, são dois cabeça dura, vão executar qualquer coisa, mas não sabem o que está fazendo. Se os dois são prego, vão ficar planejando e ninguém bateu neles, não acontece nada. Eles ficam só no plano. Tem que ter o martelo e o prego. Aí nessa hora que eu tô falando com isso aqui, eu jogo o martelo na plateia. E é lógico que eu fiz uma mágica e o martelo não vai machucar a pessoa. Porém, ninguém sabe disso.
O que acontece naquele momento? Eu pergunto para a plateia. Daqui a 10 anos, e um outro palestrante, que não é o Clóvis Tavares, levantar o martelo e fizer este gesto aqui no palco, quem vocês vão lembrar? Pessoal, de você, porque eu fiz o quê? Eu fiz algo inesperado, eu joguei um martelo e você gravou isso na tua cabeça. 10 anos se passaram e você vai lembrar de mim. 20 anos, talvez? 30. A pergunta é, o que você está jogando para ser lembrado amanhã? Aí o pessoal para para pensar. Porque nossa função primordial é jogar coisas nos outros, no bom sentido, para que eles lembrem da gente amanhã e falar, poxa, graças àquele cara, graças ao Ernesto, o João, o Pedro, aí o José, eu cheguei onde eu cheguei. Eu consegui superar aquela dificuldade. Gratidão. E é isso que eu acho que o RH tem que lutar. Sonhar alto é ter pessoas gratas por você ter ajudado, de alguma forma, a esta pessoa evoluir, chegar onde ela chegou. Hoje, muitos clientes me ligam, são CEOs, presidentes, que há muitos anos eram vendedores, auxiliares, RH. E com o tempo o cara foi crescendo e foi tomando conta da empresa pela capacitação, e hoje o cara manda na empresa. Me contrata e fala, que nem você falou, Clóvis, eu te conheci, eu estava na plateia, não tinha nem acesso para tirar uma foto com você. Eu era um trainee. E hoje eu estou aqui, ó. Não quer dizer que eu tenho arrogância de falar que eu mudo as pessoas, não. Tá? Quem muda as pessoas é Deus. Tá? Ele tem o poder de fazer as pessoas se transformarem. Né? O que a gente tem que fazer, eu tenho a missão de dar o meu melhor para aquela pessoa se sentir provocada. Você falou no começo da entrevista, provocada a fazer mais. Acho que é para isso que serve uma palestra, para isso que serve a minha missão hoje como mágico e palestrante. É provocar a pessoa a ver que o impossível pode acontecer. Se você tiver direcionamento, força de vontade e persistência. Aliás, resiliência é um dos temas da minha palestra também, né? Ô, Clóvis, mas você pode ficar tranquilo que não sou como arrogante, e eu tenho certeza que aquela martelada me mudou. Mudou com certeza. Foi das primeiras oportunidades que eu estava, né, primeiro ano de faculdade, a gente teve aí, fomos receber um prêmio lá, que uma plateia gigantesca, mais de 2 mil, se não me engano, e aquela martelada mudou muita gente naquela plateia lá, com certeza. E como a gente está indo para a reta final da nossa conversa, a construção do Castelo dos Sonhos, eu já estou até vendo o castelo sendo construído e chegando lá na hora de fincar a bandeira lá em cima. Mas, de forma análoga, metaforicamente falando, vamos voltar lá. O rei já está lá em cima querendo fincar a bandeira. Esse rei é a governança, é o CEO, é as pessoas que estão ali tomando as decisões, dizendo, RH, você tem que fazer esse plano aí que o Ernesto está falando. O Ernesto está falando tudo mastigadinho para vocês seguirem. Vocês têm que assistir esse congresso, vocês têm que ver como dar martelada nas pessoas para que elas se mudem, se transformem. Vamos falar mais desse castelo construído? Fazer as pessoas sonharem no castelo delas? Sim, eu acho que tem que falar, eu acho que é um tema muito pertinente hoje. Primeiro porque o castelo é uma coisa que dura séculos. Pensa comigo, tá? Milênios. Mas nós temos 2 tipos de castelo. Temos o castelo medieval, aquele que foi construído com paredes largas, né? Com tudo que se tinha de melhor, de bom e de melhor, por os melhores engenheiros, melhores arquitetos. E temos os castelos de areia. Podemos esquecer que existem muitos castelos de areia que são erguidos rapidamente em um ano, passou a onda, leva embora. Tá? Então, quando a gente fala em construir castelos rápido ou construir castelos, tem que pensar muito bem. Qual que é a base, a estrutura? Independente de ter pântano, né? A gente tem que ter um alicerce, né, em todo lugar, e pensar numa outra coisa que é importante, o meio ambiente que você está. Tanto externo como interno. Se o castelo é construído em cima de uma montanha, você tem uma visão, um panorama perfeito, porém você tem que estar mais perto dos raios também, da chuva, dos ventos. Se você constrói um castelo muito baixo, para se proteger disso, você pode ter alagamento, porque você está abaixo do vale, a chuva desce, alaga e pode entrar dentro do castelo. Então, o cenário, o lugar que está construído o castelo é muito importante. Por isso que às vezes você constrói uma empresa com muito sucesso no Nordeste do Brasil, vem para São Paulo e não dá certo. Por quê? Porque o cenário de lá é diferente do cenário daqui. Mas e as pessoas? É a mesma coisa. As pessoas que trabalham no Nordeste e trabalham no Sul têm uma cultura diferente e vai afetar o cenário interno do castelo. E aí você precisa, então, fazer essa análise clínica, como RH, né, do ambiente interno, e essas pessoas se estão adaptadas a este novo ambiente. Empresas que crescem, abrem filiais, e às vezes a filial não anda. Não é porque o lugar não é comprador ou porque ali tem concorrência, mas é porque as pessoas dali não estão no ritmo das pessoas da matriz. É preciso importar mão de obra, pessoas, cérebros, para poder tocar esse novo local.
né? E às vezes, o filho do rei não é uma boa opção. Por isso que você comentou uma palavra mágica. Por que os conselhos consultivos e administrativos estão crescendo tanto hoje? Eu fiz curso de conselho consultivo, eu sou consultor, né, consultivo, mas não trabalho com isso, apesar de ter o conhecimento de governança. Por que é tão importante? Porque você tem pessoas preparadas, especializadas numa área, e vão lá dar o palpite, sem emoção. Sem aquela história de pai para filho, de empregado para chefe, né? E é isso que faz, muitas vezes, o castelo ruir. Que assim como o castelo é construído por pessoas, ele também é destruído por pessoas. Colocar pessoas na gestão quebra tudo. Um ponto importante, Clóvis, porque se o castelo dos sonhos do RH precisa ser construído, ter uma base sólida, e o rei representa o CEO, a governança, esse apoio da diretoria, esse apoio da governança, ele tem que ser sólido, né? Se o RH quiser construir o castelo dos sonhos e o rei falar, não concordo, eu acho que essa parede tem que ser feita de areia, a coisa não vai ser construída. Então, esse apoio da diretoria leva tudo embora. Já leva embora. É mais ou menos essa a metáfora, não é? A gente tem que ter a solidez. Então, o que mais, né, que cria essa argamassa, né, entre os blocos de construção, as pedras de construção? Eu enxerguei essa argamassa como sendo uma cultura organizacional, com habilidades socioemocionais entre as pessoas, que foi construída desde o processo lá de recrutamento, seleção, lapidação das pessoas nas capacitações da liderança como um todo, e não só isso, mas também aquela ponte levadiça, né, que atravessa, né, o fosso, aquela proteção do castelo, mas a ponte levadiça que vai ser um employer branding, uma marca da empresa, né, fazendo com que as pessoas boas queiram estar lá, queiram entrar para aquela empresa, né? A própria argamassa, né? Esse engajamento entre as pessoas, né? Tem que estar sem ter aqueles ruídos, aquelas rádio peão, né? Que a gente fala em chão de fábrica, mas fofocas ruins, né? Então uma comunicação interna forte, né? Cria essa argamassa de fixação das... E o que mais? O que mais que a gente pode pensar, né? A bandeira, o que representa essa bandeira, né? O que representa um solo firme, drenado, fazendo todo esse acontecimento, né, com técnicas, né, sejam recrutamento de seleção, treinamento, desenvolvimento, até lá na avaliação do desempenho das pessoas, né? São técnicas que existem. Exatamente. O brasão, né, dos castelos é como a logomarca das empresas. Ele tem uma história. Muitas empresas são familiares, aqui no Brasil a maioria, e essas empresas, elas têm um brasão, têm uma história, um legado, 30, 40, 60 anos. Grande problema, grande obstáculo do RH é como tomar decisões que não são aceitas pelo rei. Você entendeu? Quero dizer, né? Então você é um RH evolutivo. Você viu uma ferramenta, você viu uma palestra do Clóvis, fala, tá, levar o Clóvis para lá, mas o rei fala, não vamos investir, não vamos gastar, vamos manter o que está dando certo. É muito difícil para o RH sonhar alto se o rei não sonhar alto. E essa conquista da confiança do rei, ela tem que ser lenta. Por quê? Porque você não pode enfrentá-lo. Então, eu acho que um dos grandes desafios do RH hoje não é escolher a plataforma ou escolher a pessoa apenas, mas conseguir o apoio lá de cima, entendeu? Porque ele é um decisor, mas ele está abaixo do rei. E o grande problema, que nem você falou muitas vezes, é transformar, né, o design do castelo. Tá? O rei tem essa história, né? Ele olha aquilo como algo que funcionou e que é perene, ele vai morrer e vai deixar daquele jeito, entendeu? Só que o que ele não percebe é que do jeito que tá, já é uma ruína. Essa é a palavra que estava buscando naquela hora, né? Ruínas. O castelo já não é mais algo atrativo para trazer novos talentos. Ele é um cemitério de pedras, de histórias, pessoas que passaram, mas ele não é mais vivo. Então é muito importante. Isso seria uma base fraca, né? É uma resistência a essa transformação digital que acaba criando uma base fraca ou uma pedra, um daqueles blocos que pode ser o bloco, a peça-chave do negócio, que se ele cair, desmorona tudo. Né? Exato. Então, eu quero dar uma exemplificação para você, lúdica, aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Por favor, para nós indo para nossa reta final aqui da entrevista, Clóvis Tavares, sumidade no assunto de entretenimento lúdico com humor inteligente e, olha, já lá vem mais mágica. Não posso terminar nosso bate-papo sem mostrar uma mágica para vocês. O que eu tenho aqui na minha mão, ó, é um pedaço de algodão, né? O que é um pedaço de algodão? É uma fibra
que um dia foi uma flor, um dia foi da natureza, hoje está aqui na minha mão. Eu consigo moldar isso, posso fazer uma bolinha, se eu quiser enrolar, eu posso esticar, fazer um tecido, eu posso fazer o que eu quiser com esse algodão. Então, a pessoa que entrou na sua empresa hoje, ela pode ser moldada por você e ela deve ser moldada por você. Quando essa pessoa entrou na empresa, ela recebeu uma promessa, era um fogo, ok? Então, esse pavio aqui é a promessa que você fez para a pessoa chegar onde chegou. Às vezes a promessa apaga, às vezes a promessa acende. O importante é que essa promessa, ela atraiu o algodão para a sua empresa. Ela pode iluminar esse cara ou ela pode fazer esse cara ir embora. E é isso que eu quero que você guarde nessa nosso bate-papo, né? A sua missão é moldar pessoas, atrair as pessoas com a luz do conhecimento, com a luz da história, do nome da sua empresa. Mas cuidado, porque a luz também queima. E você tem que saber negociar esta aproximação, para que a pessoa não desapareça. Mesmo estando fisicamente, a cabeça não está mais lá. Então é essa mensagem que eu acho que tem que passar para eles. Grande, a sacada do dia, inspiração pro pessoal do RH, genial, maravilhoso isso aí, Clóvis. E se as pessoas quiserem chamar uma palestra tua nas empresas, tem como acessar o teu site? Fala o teu site aí, como é que eles te procuram? Vamos lá, o meu site é clovistavares.com.br, não tem segredo, simples e fácil, clovistavares.com.br. Meu Instagram, clovistavares.palestras. E o meu LinkedIn, que é um dos principais meios de comunicação, né, do RH, é Clóvis Tavares. Olha que criativo. Não tem como errar, Clóvis Tavares, ele é founder da Magical Enterprise Brasil. Parabéns, Clóvis Tavares, muito grato pela tua participação aqui no Congresso Talent Intelligence Brasil, inspirando as pessoas a estarem transformando o seu RH no Castelo dos Sonhos, que é o caminho que elas podem trilhar nesse nosso congresso e enxergar os potenciais que existem, as melhores pessoas entrevistadas desse congresso são os mais especialistas que tem nas suas áreas, que estão aí transformando a realidade das pessoas. Inspiração total, muito obrigado e vamos lá, até a próxima. Estamos juntos, espero que seja um grande sucesso esses próximos dias, que certeza vai ser, porque só tem gente boa do teu lado, então não tem como dar errado. Quando a gente tem um castelo e temos os melhores guerreiros, né, artesãos, temos as melhores pessoas, esse castelo produz frutos. Com certeza você está plantando, Ernesto, uma árvore frutífera. E quem tiver a sensibilidade de estar junto com vocês vai ganhar muito. Muito obrigado pelo convite e espero que todos possam ter aproveitado esses minutos de conhecimento.